Você sabia que a maior parte do oxigênio que respiramos vem do oceano? É verdade! Muitas pessoas acreditam que as florestas são as principais responsáveis pela produção de oxigênio, mas cerca de 50 a 80% dele provém das microscópicas algas conhecidas como fitoplâncton. Esses pequenos organismos são verdadeiros super-heróis do ecossistema marinho. Eles utilizam a fotossíntese para transformar a luz do sol e o dióxido de carbono em oxigênio e energia. Imagine um mundo onde, em cada gota de água do mar, existem trilhões de fitoplânctons, trabalhando incansavelmente para manter a atmosfera do planeta equilibrada. Além de fornecer oxigênio, essas algas também são a base da cadeia alimentar marinha, sustentando uma infinidade de vida aquática, desde pequenos peixes até grandes baleias. A próxima vez que você respirar fundo e sentir o ar fresco, lembre-se de agradecer aos oceanos e a essas diminutas, mas poderosas, criaturas que tornam nossa vida possível. Vez em uma terra árida e cheia de desafios, um homem chamado Jó. Ele era conhecido por sua riqueza, saúde e uma fé inabalável em Deus. Mas em uma reviravolta inesperada, Jó perdeu tudo: seus bens, seus filhos e sua saúde. Deitado em dores e angustiado, ele ficou em meio a questionamentos sobre a justiça divina. Amigos vieram visitá-lo, mas ao invés de conforto, trouxeram palavras de julgamento e culpa. Jó, mesmo diante de tamanha dor, não cedeu à desesperança. Ele clamou ao Senhor e manteve sua integridade. No fim, Deus restaurou Jó, dando-lhe o dobro do que tinha perdido. A história de Jó nos ensina sobre a resiliência e a importância da fé em tempos difíceis. Nos dias de hoje, ainda enfrentamos provações, e a mensagem de que, mesmo na tribulação, podemos encontrar força e esperança é mais relevante do que nunca. Que possamos aprender a confiar, mesmo quando a vida nos desafia. Na cidade de São Paulo, uma lenda urbana famosa é a da loira do banheiro. Diz a história que uma jovem professora, após ter sido desprezada e humilhada, decidiu tirar a própria vida em uma das escolas da região. Desde então, seu espírito atormentado assombra os banheiros da instituição, e em algumas versões, de outras escolas também. Conta-se que, ao entrar no banheiro, quem a vê pode ouvir sussurros de lamento e até sentir uma presença fria. Existiriam variações em que ela aparece como uma mulher de cabelos longos e loiros, vestindo um vestido branco. Se alguém a chamar pelo nome, ela aparece para se vingar dos que a incomodaram. O fenômeno capturou a atenção dos jovens, que costumam contar histórias sobre encontros com a loira em rodas de amigos, especialmente em noites de Halloween. Em algumas ocasiões, alunos afirmam ter avistado manchas de sangue e espelhos embaçados, o que apenas intensificou o mistério. Embora não haja provas concretas de que a história seja verdadeira, a lenda continua viva, alimentando o medo e a curiosidade de novos estudantes, imortalizando a loira como um ícone do folclore urbano brasileiro. Sabia que as abelhas têm sua própria linguagem? Quando se trata de comunicação, esses pequenos insetos são verdadeiros mestres. Elas não apenas se comunicam por meio de zumbidos e danças, mas também realizam uma dança específica para indicar a localização das flores ricas em néctar. Essa dança é chamada de dança do tremor, ou dança do tão famoso oito. Quando uma abelha encontra uma fonte de néctar, retorna à colmeia e realiza esse movimento em um padrão que descreve a direção e a distância da flor. Quanto mais vigorosa e rápida for a dança, mais rica é a fonte de alimento. Outra curiosidade intrigante é que a posição do sol influencia essa dança, já que as abelhas podem se orientar até mesmo em dias nublados. Ao perceber essa incrível habilidade, fica claro como a natureza é repleta de maravilhas. As abelhas não são apenas trabalhadoras incansáveis.
Elas possuem um mundo complexo de comunicação que nos ensina sobre colaboração e sobrevivência. Fica a reflexão. Em nosso cotidiano, quais danças estamos realizando para nos conectar melhor com os outros e com o nosso ambiente? Sabia que houve um momento em que um navio afundado se tornou o palco de uma batalha? Em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, ocorreu um evento inusitado nas águas da região de Guadalcanal. O USS Juneau, um cruzador da Marinha dos Estados Unidos, foi atacado e afundou após um torpedo inimigo. O que poucos conhecem é a dramática história dos sobreviventes. Apenas 10 homens conseguiram nadar até a superfície, enfrentando as ondas e a proximidade de tubarões famintos. Durante 8 dias, essas almas corajosas lutaram para sobreviver em meio ao desespero, aguentando a dor e a fome. O resgate, embora tardio, trouxe à tona uma força incrível do espírito humano. Este episódio não é apenas uma história de sobrevivência. É um testemunho da resistência e camaradagem em tempos de adversidade extrema. O legado desses poucos escolhidos é uma lembrança poderosa de sacrifício e coragem na história militar. Em um lugar onde a história e a modernidade se entrelaçam em um espetáculo vibrante de cores e sons. Esse é o incrível destino de Marrakech, uma joia do Marrocos que encanta os visitantes com seu charme exótico. Ao chegar, os viajantes são recebidos pelo souk, um mercado labiríntico repleto de artesanato local, especiarias aromáticas e tapetes deslumbrantes que contam histórias de séculos passados. A famosa Praça Jemaa El Fnaa, com suas apresentações de contadores de histórias e artistas de rua, transforma-se em um verdadeiro espetáculo ao cair da noite. A arquitetura deslumbrante, como a Mesquita Koutoubia e os jardins de Majorelle, apresenta uma fusão de estilos que refletem a rica herança cultural do país. E claro, a culinária é uma experiência à parte, com pratos imperdíveis como tagine, couscous e doces à base de amêndoas e mel. Marrakech não é apenas um destino, é uma viagem sensorial inesquecível, que deixará memórias indeléveis na alma de cada viajante. Um lugar onde a história e a modernidade se entrelaçam de forma encantadora, criando um cenário único. Este é Istambul, a fascinante metrópole da Turquia, que encanta a todos com sua rica tapeçaria cultural. Ao caminhar pelas ruas de Istambul, você é imediatamente cativado pelas mesquitas impressionantes, como a majestosa Hagia Sophia, que já foi uma catedral e, mais tarde, uma mesquita. Cada canto revela séculos de história. Outro destaque é o Palácio de Topkapi, que oferece vislumbres da opulência dos sultões otomanos. Quando a noite cai, o Bósforo se ilumina, proporcionando um espetáculo à parte. A culinária turca é um capítulo à parte. Saboreie o kebab suculento e não deixe de experimentar os doces baklavas, recheados e irresistíveis. Os bazares vibrantes, como o Grande Bazar, são um convite para experiências de compras inigualáveis, onde você encontrará artesanato local e especiarias exóticas. Istambul é, sem dúvida, um destino que combina beleza, história e sabores inesquecíveis, deixando na memória uma marca indelével. De São Paulo, uma lenda que desafia a lógica e instiga a imaginação é a do caminhoneiro fantasma. Segundo relatos, em noites de chuva intensa, um caminhoneiro de aspecto triste e desolado aparece nas estradas da cidade, oferecendo carona a motoristas solitários. Sua origem remonta a um trágico acidente ocorrido há décadas, quando um caminhão perdeu o controle e capotou, levando à morte o motorista, um homem carismático que tinha uma paixão pela estrada. Com o passar dos anos, as histórias começaram a surgir, retratando o caminhoneiro como um espírito em busca de redenção.
As versões variam. Alguns afirmam que, ao aceitarem sua carona, os motoristas sentem um frio inexplicável e escutam seus lamentos, enquanto outros contam que ele desaparece antes de chegar ao destino. Apesar de parecer um mero folclore, muitos moradores afirmam ter encontrado o caminhoneiro em suas corridas. E assim, a lenda se perpetua, instigando a curiosidade e despertando um leve arrepio na espinha. Sabia que a borboleta monarca é capaz de migrar até 4.800 quilômetros em busca de um clima mais quente? Essa jornada épica acontece todos os anos e é um verdadeiro feito da natureza. Durante o outono, milhares de borboletas saem de suas regiões de reprodução nos Estados Unidos e Canadá, enfrentando ventos fortes e invernos rigorosos em direção ao México. Mas o mais impressionante é que muitas dessas borboletas nunca fizeram essa viagem antes. Elas seguem instintos ancestrais. Ao longo do caminho, elas param para se alimentar de néctar e descansar. Mas o seu destino final está gravado em seus genes. Ao chegarem, elas se reúnem em florestas de pinheiros onde passam o inverno. A migração da borboleta monarca não é apenas uma batalha de sobrevivência, mas também um fenômeno que reflete a força da natureza e o poder do instinto. Ao observar essas maravilhas aladas, somos lembrados de que mesmo as criaturas menores têm histórias grandiosas e importantes a contar. Nas sombras da cidade de São Paulo, uma lenda urbana se destaca: a história do Homem do Saco. Essa figura misteriosa é contada por gerações, suscitando temor e curiosidade nas pessoas. A lenda tem origens que se misturam com o folclore e experiências reais. Dizem que o Homem do Saco é um adulto que vagueia pelas ruas à noite, carregando um enorme saco, à espreita de crianças que se comportam mal. Acredita-se que ele sequestra os pequenos desobedientes, levando-os para dentro do saco e desaparecendo na escuridão. Ao longo dos anos, a narrativa ganhou variações. Em algumas versões, o homem é descrito como um velho rabugento, enquanto em outras, apresenta-se com um sorriso sinistro. A história serviu como uma forma de advertência, incentivando os pais a manterem seus filhos sob cuidados. Histórias de desaparecimentos inexplicáveis em períodos antigos alimentaram o imenso receio em torno dessa figura. Embora muitos considerem o Homem do Saco como apenas uma invenção, a lenda permanece viva, evocando um frio na espinha sempre que alguém menciona seu nome nas noites paulistanas. Nos subúrbios de São Paulo existe uma lenda que percorre gerações, conhecida como a Loira do Banheiro. A história conta que uma jovem mulher, conhecida por sua beleza deslumbrante, foi vítima de um trágico acidente em uma escola. Dizem que após uma desavença amorosa, ela decidiu se trancar no banheiro, onde acabou morrendo de forma misteriosa. Desde então, ela assombra os banheiros em busca de vingança e reconhecimento por sua dor. Os relatos variam. Alguns dizem que a loira aparece apenas para assustar as meninas que vão ao banheiro, enquanto outros afirmam que ela lhes faz perguntas como: "Você é bonita?". O teste de coragem de invocá-la se tornou um rito entre os jovens, embora alguns afirmem que se trata apenas de uma história inventada para assustar. Há quem jure ter sentido sua presença fria ou ouvido sussurros nas madrugadas. A lenda, mesclando tragédia e mistério, mantém a curiosidade viva, atraindo aqueles que buscam um vislumbre do sobrenatural. É uma recordação constante sobre as emoções humanas e os ecos de um amor não correspondido que continua a reverberar nas paredes frias dos banheiros escolares. Na tranquila cidade de São Sebastião, no litoral de São Paulo, uma lenda urbana persegue os moradores e visitantes há décadas. Conhecida como a Dama de Branco, a história gira em torno de uma mulher que, conforme dizem, aparece à beira da estrada, vestida com um vestido branco e com uma expressão de tristeza profunda. Numa madrugada, um motorista, desatento e apressado, contou que, ao passar pela estrada deserta, avistou a mulher, que gesticulava pedindo ajuda. Ao parar o carro, a dama desapareceu, deixando-o perplexo.
A origem dessa lenda remonta a um amor trágico que se desenrolou em tempos antigos. Uma jovem, apaixonada por um pescador, desapareceu misteriosamente em uma tempestade. Contam que seu espírito ainda perambula, procurando o amor perdido. Com o tempo, variações surgiram. Alguns dizem que a aparição é um presságio de infortúnio, enquanto outros acreditam que quem a ajuda encontrará sorte. A proximidade do mar intensifica o clima de mistério e a emoção dessa narrativa, convidando todos a explorarem os intrincados caminhos do folclore local. Cidade esquecida pelo tempo, um sanatório abandonado esconde segredos aterrorizantes. Antigamente, ele era palco de práticas cruéis, onde desesperados pacientes enfrentavam experimentos brutais. A história de Elias, um interno marcado pela tragédia, é a mais sombria delas. Após sofrer uma série de tratamentos desumanos que o privaram de seus olhos, ele se tornou um vórtice de dor e fúria. Agora, dizem que sua alma vagante perambula pelos corredores sombrios, alimentando-se do medo e desespero dos incautos que se aventuram ali. Aqueles que ousam explorar o sanatório relatam a sensação de serem seguidos, ouvindo passos pesados e sussurros cortantes. A presença de Elias é inegável, e sua famosa pergunta ecoa nas mentes dos intrusos: "Você já viu o que eu vi?" O terror se intensifica quando toques gelados agarram seus corpos, levando-os ao desespero. Muitos desaparecem sem deixar rastro, enquanto outros se tornam parte da lenda. O sanatório, agora considerado um portal para o além, guarda Elias e sua eterna busca por companheiros em sua escuridão. A advertência na entrada: não olhe nos olhos do vazio, ele olhará de volta. É um aviso que poucos sobreviventes conseguem ignorar. Em uma cidade onde o passado e o presente se entrelaçam em uma dança vibrante, repleta de cores, sons e sabores. Bem-vindo a Marrakech, um destino que seduz os viajantes com seu charme exótico. Ao explorar as ruas sinuosas da Medina, você será envolvido por aromas intensos de especiarias e flores, enquanto os vendedores locais oferecem artesanatos deslumbrantes. A Piazza Jemaa El Fna é o coração pulsante da cidade, onde músicos, artistas de rua e cozinheiros de rua se reúnem, criando uma atmosfera mágica. As mesquitas e palácios, como o deslumbrante Palácio da Bahia, contam histórias de séculos passados, refletindo uma rica herança cultural. A culinária local é uma atração à parte. Você não pode deixar de provar o tagine e os tradicionais doces de amêndoa. Em cada esquina, há algo novo a descobrir, cada experiência mais encantadora que a anterior. Marrakech é uma celebração da vida e da cultura, prometendo criar memórias inesquecíveis para cada visitante. Um destino que evoca a magia de antigas civilizações, onde cada esquina revela uma nova história. Este lugar fascinante é o Egito, famoso por suas pirâmides majestosas e pela fascinante história dos faraós. Um dos principais atrativos é a Grande Pirâmide de Gizé, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que deixa os visitantes em estado de admiração. Além das pirâmides, o Vale dos Reis é um local imperdível, repleto de tumbas ricamente decoradas que revelam o esplendor do passado. A cultura egípcia é vibrante, com festivais que celebram a música, a dança e a arte, proporcionando experiências únicas aos viajantes. Não se pode esquecer da deliciosa culinária local, que inclui pratos típicos como koshari, um saboroso prato à base de arroz, lentilhas e macarrão, e falafel crocante, servido em uma pita fresca. Explore o Egito e descubra um tesouro de maravilhas que deixarão memórias inesquecíveis. Um lugar onde a história e a modernidade se entrelaçam em uma dança vibrante.
onde cada esquina revela um novo encanto. Esse destino encantador é Barcelona, uma cidade que não apenas encanta os olhos, mas também toca o coração. Ao visitar, os viajantes são recebidos pela impressionante arquitetura de Antoni Gaudí, com a Sagrada Família se erguendo majestosa, uma obra-prima em constante evolução. Passear pelo Parque Güell é como entrar em um conto de fadas, com mosaicos coloridos e vistas deslumbrantes da cidade. A cultura local é igualmente rica, com festivais vibrantes e tradições que aquecem o espírito. As noites são animadas nas ruas de El Raval, onde o flamenco e a música ao vivo criam uma atmosfera única. E não se pode falar de Barcelona sem mencionar a culinária. Tapas irresistíveis, paella tradicional e a famosa crema catalana fazem da gastronomia uma verdadeira festa para os sentidos. Em Barcelona, cada experiência é uma nova descoberta e uma celebração da vida. Cidade esquecida pelo tempo, um sanatório antigo se ergue como um testemunho de horrores inomináveis. Este lugar, que um dia foi um abrigo para os aflitos, agora é envolto em mistério e terror. Um dos residentes mais trágicos, Elias, tornou-se uma lenda. Ele foi submetido a experiências desumanas, como se a dor física pudesse curar sua mente torturada. O que os médicos não previram foi a transformação de Elias em uma entidade, e não mais um homem. Com seus olhos arrancados, ele ficou à mercê da escuridão, alimentando-se do medo de quem se atreve a entrar. Aqueles que cruzam o limiar do sanatório falam de um frio intenso, de ecos sombrios e de uma presença opressora que os persegue. As advertências na entrada, a famosa inscrição "Não olhe nos olhos do vazio", ecoam como um aviso sombrio, um lembrete de que nem todos os fantasmas são vistos, mas todos são sentidos. A curiosidade pode levar à perdição, e Elias está sempre à espreita, esperando pela próxima vítima que cruzará seu caminho.